Boa tarde! Tudo bem? Comigo também. Está tudo ótimo. Tudo, absolutamente tudo no controle do Deus terrível. Estava com muita saudade de meditar com vocês. Estava em stand-by, 21 dias sem gravar. Não estava extremamente ocupada ou viajando ou nada parecido. Não. Eu estava obedecendo a Deus, orando mais, não é? Eu amo orar. Orar é o meu principal hobby. Eu oro por prazer, não é? Eu não oro para ser mais santa, nem oro para aparecer. Eu tenho a oração como uma fonte de prazer. E o meu maior prazer é orar. Então, nesses 21 dias, eu estava orando mais. E na dispensação. Estava com algumas mensagens aqui arquivadas, aguardando o feedback do Espírito Santo. Então, hoje é o dia de matarmos saudades. Saudades, de refletirmos na palavra juntos. Eu estou com uma mensagem e quero refletir com vocês. O título da mensagem de hoje chama-se Atitudes e Consequências. Tudo em nossa vida, absolutamente tudo, tem consequências. Sejam atitudes que podemos classificar como boas atitudes ou atitudes que possamos classificá-las como não tão boas atitudes. Tudo em nossa vida não passa ileso. Há quem pense que o globo terra é regido apenas por principados da maldade, porque usamos a Bíblia às vezes sem uma amplitude. O próprio Satanás disse: tudo foi me dado. A pessoa de Jesus. Satanás, enquanto Cristo orava, em um momento de muita tentação, ele levou ao pináculo de um alto monte de Jerusalém e mostrou todas as fortunas da terra e disse: eu te darei, se prostrado me adorares. A Bíblia fala sobre o príncipe das trevas deste século, que é aquele que rege este mundo. Mas isso não garante ao diabo total controle sobre o universo. Não. O que Deus quer dizer é que, olha, eu não vim estabelecer nenhum reino político. Não. E eu estou pouco me importando com os tesouros deste mundo, tesouros materiais. Mas é Deus que tem o controle absoluto de tudo. Ele é o onipotente. Todo o poder lhe foi dado. Então saiba que tudo é controlado por Deus e não por Satanás. E que, ainda que não bíblico, porque essa expressão que eu vou dizer agora não é bíblica,
mas saiba que é verdade. Nenhuma folha cai sem que haja uma permissão de Deus, ou esteja no controle absoluto do grande, o terrível. Sem mais delongas, vamos meditar aqui no versículo da palavra. Eu estou lendo aqui na Amplificada, capítulo 12 de 2 Samuel, apenas o versículo 10, que diz assim: por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Ok? Essa passagem bíblica é um momento singular na vida de dois servos de Deus, um rei e o outro profeta. O rei, o escolhido, ungido Davi, e o profeta, um corajoso homem, Natã, que sabia as duras responsabilidades que lhe foi confiada, entregar uma sentença a um homem que a palavra de Deus diz, segundo o coração de Deus. É o único que a Bíblia relata, homem segundo o coração de Deus. Imagine, eu, profeta, tenho que sentenciar um rei, um vitorioso, triunfante em todas as batalhas com as nações inimigas. Um autêntico guerreiro, levantado por Deus, homem que sobrepujou toda a família de Saul. Um homem à frente do seu tempo. Um homem que agradava a Deus em salmos e versos e cânticos. E expressava em toda a humildade a sua paixão pelo Deus terrível. Só que quando Deus fala, ele se responsabiliza. E ele disse a Natã: Davi está em pecado. E você precisa ir dizer-lhe: mas não trema as pernas não, eu vou lhe dar um escape. Você vai chegar diante dele com uma parábola. Você não vai anunciar na cara dele que ele é um adúltero, não. Fica quietinho. Eu vou te dar uma estratégia de guerra. É ele mesmo que vai se auto-sentenciar. Então Natã foi. Chegou lá diante de Davi e disse a seguinte parábola. Haviam dois homens. Um muito pobre, que tinha uma cabritinha, e essa era a fonte dele, de rendimento. A fonte a qual ele alimentava toda a sua família. Mas, em contraponto, havia um homem muito bem estabelecido, rico fazendeiro, que tinha tudo e mais um pouco. Só que aquele grande homem, latifundiário, ele recebeu um hóspede vindo de longe. E ele teve a ideia de matar a cordeirinha daquele pobre. E assim o fez, matou e deu para o seu hóspede. Então, Davi muito se enfureceu e muito se indignou. Davi, com um senso de justiça acima de qualquer padrão, Davi ali abriu sua boca e disse que restitua a ele quadruplicadamente, 4 vezes mais seja a restituição àquele que foi lesado.
digno de morte é este. Haha. Davi não sabia, mas ele estava dando um tiro de 12 nas duas pernas. Compreende? Porque sem saber, ele estava se auto-sentenciando. E era isso mesmo que Deus queria. Deus queria uma autopunição. Porque o pecado, ele torna a mente humana cauterizada. Sabe o que significa isso? Insensível à voz do Espírito Santo. E é necessário, muitas vezes, como aqui, vermos o nosso próprio pecado refletido através da conduta de outrem, não é? Como foi o caso. Ele não titubeou, não. Ele foi imediatista, ele foi passional e disse do que ele mesmo era digno de morte. Nós sabemos, e se você não sabe, saiba. Davi, ele, tendo todas as esposas que assim o quis, e com mais tantas outras concubinas, ele já estava num período de amadurecimento muito grande. Ele já não foi guerrear com o seu exército numa batalha com mais uma nação inimiga. E passeando no seu terraço, ele viu uma bela mulher, a Batseba, tão lindíssima que chamou a atenção dele. Mandou saber quem era aquela mulher e alguém lhe trouxe as novas. Ela é esposa de Urias. Então ele devia se aquietar, não é? Como um homem realizado, tendo qualquer princesa que quisesse e tantas más que assim ele viesse desejar, contanto que fossem solteiras, viúvas, que foi o caso de Abigail, uma personagem de outra mensagem nossa. Pois bem, Davi tacou os olhos nela e naquela mesma noite ele teve relação com Batseba, mesmo sabendo que ela era uma mulher comprometida, casada. Ela, em pouco tempo, ficou sabendo que estava grávida e deixou Davi sabedor. Ele, por sua vez, tentando remediar um grande pecado, mandou que trouxessem Urias do campo de batalha. Com a sua estratégia, ele pensou, faço o cara e transar com a mulher dele, e ali eu escapo do adultério e do fruto desse adultério. Que mente, hein? Igualzinho a qualquer um que não teme ou perdeu o temor. Mas Deus é terrível. Tudo bem. O homem vem do campo de batalha e não vai se deitar com a sua mulher. Ele estranhou muito. E dialogando com Urias, o esposo de Batseba, ele disse, Senhor, como eu vou deixar o meu rei aqui, a minha nação guerreando, muitos lá perdendo o sangue, e eu vou desfrutar da minha esposa num deleite de prazer, enquanto os meus irmãos estão se ferrando no campo de batalha. Eu sou homem, cabra macho. Eu sou um homem e tenho caráter. Eu vou defender a sua honra, rei. Imagine, na cara de Davi. Mas nem isso sensibilizou Davi. Não, mente cauterizada. O pecado consumou-se, deu origem à morte, porque naquele exato instante Davi estava morto espiritualmente.
Ele ainda embriaga o homem, disse: essa noite você não vai, na próxima. Na outra noite, ele lasca bebida no Urias. Aí ele diz: agora ele está mamado, agora vai dar uma vontade dele ir se aconchegar com a esposa dele. Mesmo assim, ele não foi. Então Davi não tinha mais solução. Mas o cara tem caráter, o cara tem honra, o cara é muito mais homem do que eu. O que é que eu vou fazer? Se não sabotagem, se não pilantragem, se não sacanagem. Porque com justo é assim. Ninguém consegue fazer com que ele venha mostrar falta de caráter, onde só existe idoneidade, onde só existe seriedade. Alguém pode tramar, mas não encontra brecha na vida do cara. Foi assim com Urias. Davi, não encontrando, disse: você vai levar um recado para o chefe do exército Joabe. E através do próprio Urias, escreveu a sentença daquele homem, dizendo a Joabe: coloca o cara na frente, no campo de batalha. Porque, sabendo Davi, o cara não era um guerreiro de frente de batalha. Ele era da retaguarda. E estratégia de guerreiro é assim, não é? Homens de frente, homens do meio, homens da retaguarda. É como as Forças Armadas. Existe o da Força Aérea, o da Marinha e o da Aeronáutica. E os exércitos que caminham por terra. Cada um no seu devido lugar. E Davi sabia que se Urias estivesse no local errado, ele certamente não voltaria. E assim sucedeu. A justiça de Urias era tanta que ele não leu o bilhete. Vocês acham que se Urias tivesse aberto a carta, ele não ia ver? E eu ainda ponho em dúvida que ele não obedecesse, de tão bom caráter que ele era. Tudo bem? Davi já estava com a nega, não é? Que não era dele, mas o cara morreu. E estava lá Davi, casadinho, né? Casadinho. Agora vem um filhotinho aí dessa união tão linda. A união do adultério. E de presente vinha um ao mundo que não pediu para nascer, certo? Mas Deus, ele é terrível e justo. E para cada atitude existe consequência. Ou vamos dizer no plural, para cada atitude consequências virão. Sabe a lei de Newton? Para cada ação, uma reação. E não é do curso da física. Não é a lei natural da vida. É o Altíssimo, o terrível que rege o universo. Não existe governos que regem a terra. Existem sistemas políticos, existe o comunismo, existe o capitalismo, mas Deus, ele permite que os homens se enlouqueçam e se enganem. Mas quem governa é ele, sobre todo e sobre tudo. E se existe algo chamado fidedigno, é a palavra de Deus para que se cumpra. A lei da semeadura é a mais fiel de todas as leis. O que plantamos, colheremos. Então surge aqui essa expressão que lemos como pontapé de nossa meditação, nossa reflexão de hoje. Ele disse: por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Compreende o teor dessa mensagem? A espada nunca, jamais se afastará da sua casa. Aquela atitude feriu o coração de Deus.
feriu o Espírito Santo de Deus, o ato de injustiça, de mau caratismo de um ungido que faltou temor. Mas Deus, ele não olha Andréia de forma diferente que olha Maria ou Josefa, sejam quem forem. Todos nós somos iguaizinhos diante de Deus. E Ele nos ama, independente do que tenhamos feito ou venhamos fazer para Ele. Mas Deus, Ele não julga diferenciado como os homens. A justiça do homem ela é muito falha, mas a de Deus ela é cirúrgica, ela é precisa. E ela vai lá. Ele disse bem claro, olha, você será cobrado por esse ato e essa atitude inconsequente do arroubo, da loucura, das paixões infames da sua carne. Pois é. Davi caiu aos pés do profeta, chorou e disse, pequei contra Deus. E a resposta foi imediata, porque Deus é aquele que sonda o coração e viu o grande arrependimento e disse, você já está perdoado, porque Deus perdoa. Deus não é homem, Deus perdoa. Mas o que plantamos, vamos colher. Se você planta vento, colhe tempestade. Se você planta amor, você colherá muito, mas muito amor. É assim. E nada passa desapercebido diante de Deus. E ninguém vinha mascarar nem criar situações ou contextos adversos como foi o inventado por Davi. Um casamento lícito, não é? Não há isso. Para Deus, Ele sabe aonde foi originado, aonde começou aquele engodo, aquela situação pecaminosa. Alguém quis deixar algo lícito, legal, perante os olhos de alguns. Mas os olhos de Deus, Ele contempla tudo e todos. E existe algo diante de Deus em relação aos homens que se chama justiça. O senso de justiça de Deus é apuradíssimo. E ninguém tente ludibriar o terrível, porque não há possibilidade. Aqui vemos uma catarse de problemas na vida de Davi, que doeram muito mais do que se fosse na própria vida dele. Ele viu seus filhos sendo sentenciados por sua atitude. Ele viu a malignidade daquilo que ele fez em oculto, que foram as palavras do profeta Natan. Aquilo que você fez em oculto, eu permitirei que seja feito contra você em plena luz do sol, aos olhos de todos, não é? Havia ali um notório desgoverno na família de Davi. Um filho estuprou a sua irmã, possuído de um desejo de cobiça. O incesto foi praticado, o ato da agressividade. Um filho, para se vingar, tirou a vida do seu próprio irmão. Filhos que conspiravam contra a sua própria vida para tirar-lhes o reinado. Com isso foi assassinado. Enfim, assim como o profeta Natan anunciou, a espada não sairá da sua família. Assim sucedeu. Davi, ele alcançou o perdão de Deus, é certo. Mas as consequências do seu pecado, da sua atitude, eram notórias. Não apenas a sua família, o seu reinado. Observe quanto é perigoso tentarmos primeiro mascarar um erro. Precisamos ser suficientemente corajosos
para admitirmos o que fizemos e nunca querermos atenuar responsabilidades e culpas. Isso é uma característica humana, mas precisamos ser pessoas humildes o suficiente, não é? Para alcançarmos a misericórdia de Deus, precisamos nos humilhar e confessarmos os nossos pecados, sejam eles quais forem. O grande erro de Davi foi ter perdurado, insistido e segurado e esquecido do terror de Deus, aquele que não tem culpados por inocente, nem inocente por culpado. Não podemos forjar, não podemos forjar a inocência, porque isso deixa Deus irado. Davi, um escolhido, um homem segundo o coração de Deus, ele despertou a ira de Deus, ele despertou a fúria de justiça, e muito grande foi a consequência de suas atitudes. E no meio não existe mais possibilidade de fazer voltar, não é? Existem muitas pessoas que acreditam na força do acaso, mas o acaso não existe. Não existe conspiração do acaso. Não. Saiba que absolutamente tudo, principalmente na vida daqueles que têm a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, como o seu alimento, como a fonte de toda a sua orientação, e para tudo quanto ele faça, escolhas que ele faça, ele seguia por ela, saiba que tudo, absolutamente tudo, precisa e tem que estar muito claro e patente diante de Deus. Deus, ele não é um monstro, não. Ele perdoa e ele abraça um filho que erra, mas ele também não é um marionete, como Davi tentou. Não. Ele não se deixa manobrar e nem manipular por chantagens ou por mudanças de atitudes. Não, precisamos saber que tudo, absolutamente tudo está sendo regido pelo grande. E precisamos ter os nossos passos muito bem norteados, para que não venhamos ser relembrados de coisas que pensávamos que estavam sepultadas, mas não estão acertadas. E tudo precisa estar muito bem acertada. Sabe por quê? Porque na conta de Deus, 2 mais 2 tem que ser igual a 4. É igualzinho a gente. Só que você sabia que tem pessoas que querem convencer até a Deus de que 2 mais 2 é igual a 5? É. 2 mais 2 pode ser igual a 5 para outras pessoas. E tem até quem consiga convencer. Mas a conta de Deus, 2 mais 2 é igual a 4. Que acordemos, que despertemos dos sonos da indolência. Que saibamos que a vida não é uma conspiração do acaso. Não mesmo. Tudo isso aqui não foi uma explosão, não foi um Big Bang que trouxe este mundo e eu e você à existência. Tudo está, absolutamente tudo, no controle de um Deus que não tem nenhum culpado por inocente. E que saiba, começando por mim, Andréia, que contas são ajustadas, não é? E a fatura chega. Amém? Muito obrigada! Até a próxima, muito mais em breve, se Deus quiser. Um grande beijo!